O Santa Cruz, embalado com a SAF, cobra bilionária agora, pegou o Afogados e fez 2-0 no Arruda, mais uma vitória dentro de casa. E temos um líder, rapaz. Temos um líder aí no Campeonato Pernambucano, é o Santa Cruz. E hoje quem está aqui é Felipe Assis. Já temos uma mensagem aqui do Luiz Bonner. Finalmente, companheiro Felipe Assis de volta. Bom demais contar com a presença desse grande tricolor. Apareça mais, companheiro. Esse ano ele vai aparecer mais, tá? Agora o Santa Cruz bilionário, calendário completo. Agora Felipe Assis cada vez mais frequente aqui nas lives do 45 Minutos. Boa noite, tudo bem, Felipe? Companheiro, muito boa noite, viu? Até, rapaz, eu acabei que eu não me despedi de Vitor enfim, é sempre uma satisfação, né, gravar com vocês. Vitor fazia tempo que eu não via por aqui também, né? A maioria, né? Eu que andei meio afastado, né? Ausente. Mas, enfim, que bonito relato que ele trouxe. Eu só desejo conforto para todo mundo que conviveu com o Bruno e que, pelo relato de Vitor, era realmente uma pessoa fantástica. Mas é isso, estamos aqui para falar do Santa Cruz, né? E aí, companheiro, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu estou aqui, eu vim de terno hoje, eu não sei se está dando para ver na imagem, certo? Afinal de contas, eu estou gastando por conta já, certo? Aí, para ficar mais claro, certo? Inclusive, eu substituí aquela... Faltou a gravata borboleta, viu? Faltou a gravata borboleta. Faltou. Na próxima você vem. Até eu estou gastando por conta, ó. Aí sim, agora... Porque, rapaz, é o seguinte... Sem limites. Sem limite. Porque é o seguinte, eu sei que já foi um assunto amplamente debatido por todo mundo, inclusive aqui, mas como eu não toquei nesse assunto ainda, só queria dizer rapidamente que eu preciso manter a minha opinião, que eu já expressei aqui outras vezes. De fato, eu sou meio... Eu tenho um pouco de receio ainda com SAF, sabe? No futebol. Porque é uma coisa relativamente ainda muito nova. Então, eu fico me perguntando o que é que acontece. Não agora, não no futuro breve, mas num clube com mais de 100 anos. Para onde ele vai? O que é que acontece depois de 20 anos, 25 anos? Eu não sei. Isso me dá um pouco de medo, eu confesso. Mas, no caso de Santa Cruz, a pergunta é, sem a SAF, qual era o futuro do Santa Cruz? Né? Teria opção, né? Não tem outra opção, Exatamente. Exatamente. Eu acho que realmente, na situação do Santa Cruz, eu enxergo uma pessoa lutando contra a vida, sendo levado por uma enxurrada, certo? E aí, de repente, do nada, aparece um galho, aparece alguma coisa assim, na frente da pessoa. E a pessoa só tem aquilo ali para se agarrar, sabe? Se por acaso não der certo, já não ia dar de qualquer jeito. Mas aquilo ali pode sim salvar, a SAF pode sim salvar o Santa Cruz e garantir um futuro ao Santa Cruz, que sem ela, do jeito que a gente estava caminhando, era esse futuro do Santa Cruz, quando a gente começa a imaginar nele, era alguma coisa realmente bem complicada, né? Então, vejo que não tinha outra saída e a SAF do Santa Cruz, ela tem que sim ser olhada como uma coisa positiva para o momento que o Santa Cruz estava vivendo, né? Deixa eu dizer, rapaz, eu queria mandar um abraço, nunca mais eu tinha mandado abraço por aqui, deixa eu ver aqui o nome do cidadão, Luan Duarte, rapaz, Luan Duarte. Luan Duarte é irmão de Fabiano Apolinário, querido Fabiano Apolinário, que todo mundo aqui conhece. Aí eu estava lá no Arruda e de repente ele mandou, Fabiano foi que mandou uma foto. Ela mandou uma foto para mim, assim, mostrando ali um pouco da torcida do Santa Cruz. Eu disse, eu tava exatamente aí. Aí ele disse, eu sei, bicho, eu tô mandando porque tu tá ali embaixo, olha ali. Eu disse, tá certo. Aí ele disse, não, é meu irmão, que é Santa Cruz. Fabiano é esporte, né? Fabiano é esporte. Mas é o irmão dele, é Santa Cruz, aí mandou a foto e disse, aquele bicho lá do NR45. Aí mandou a foto para ele. Então, um abraço,
Luan Duarte, e aproveitando, Fabiano também, companheiro. Um abraço para vocês. Pois Santa Cruz líder, né? Mais uma vitória, Santa Cruz líder, pelo menos até hoje, né? Maguari joga ainda, e aí o Maguari ganhando, ele retoma a liderança, mas qualquer outro resultado, se o Maguari não ganhar, o Santa Cruz assume a liderança isolada do Pernambucano. Eu só para deixar registrado, assim, que uma coisa que também eu já falei outras vezes, evidentemente a rivalidade ela faz com que você muitas vezes não você rasgue a lógica, né? Mas assim, um resultado como o de hoje, em que o Central ganhou do Náutico, não é um resultado bom para o Santa Cruz, não, tá? Só para deixar claro. É claro que o Santa Cruz ganhou, né? Então vem fazendo uma boa campanha até o momento do Pernambucano. Então, enfim, não sei se teria neste momento esta preocupação, mas o campeonato ainda vai ter, terão outros jogos ainda. É preciso dizer que o Santa Cruz precisa de uma das duas vagas no Pernambucano para garantir presença na Série D do próximo ano, caso o Santa Cruz não suba para a Série C. Subir e pronto, acabou. Né? Então, um resultado como esse, um time como o Náutico, que não briga com o Santa Cruz por uma dessas vagas, ele perde o jogo, isso não é um resultado bom para o Santa Cruz. Isso é o que diz assim a lógica, né? Enfim, agora, mas às vezes a paixão, a rivalidade faz com que o cara deixe isso para lá e acabe comemorando um resultado como esse, mas que, repito, não foi bom para o Santa Cruz, não. Então, temos um líder. Falando especificamente do jogo, eu vejo sem dúvida, uma evolução, né? Eu acho que dá para a gente ver uma evolução nesse time do Santa Cruz. Efeito SAF? Efeito SAF tem uma observação interessante aqui do Michel Xavier. A gente até tinha feito no último telecast com o Arthur Silva, que a SAF deu deu um vigor para os atletas. Você vê um Santa Cruz que se entrega muito em campo, hoje fez 2-0, mas estava correndo atrás do terceiro, enfim. Será que também já é enfim, é um alerta, vem a SAF, em tese vem investimento. Então, quem está aí tem que mostrar serviço, né, para se manter, porque hoje uma troca de elenco, uma troca de peças é muito mais fácil do que, se a SAF for efetivada, claro, do que no Santa Cruz habitual, né, que a gente conheceu nos últimos anos. E claro, você dá uma motivada, né? Você vem aí um investidor, um projeto a médio e longo prazo, o jogador, em tese, vai querer seguir nesse projeto. Então, eu acho que essa postura, sem a gente entrar na questão técnica, mas a postura e a entrega nesses dois jogos do Santa Cruz, basicamente 90 minutos, sempre, claro que no momento do jogo ali dá uma arrefecida, né? Até normal, não dá para você ser intenso os 90 minutos, mas a gente vê o Santa Cruz muito mais intenso do que a média dos times em geral, sobretudo nesse início de temporada. É um pouquinho, na sua visão, já é um pouquinho desse efeito SAF? Antes de mais nada, por onde anda Arthur, hein? Nos abandonou hoje. Está aqui no chat, tá? Ele falou que mandou boa noite aqui, está na audiência. Ele fala que o irmão dele não foi ao estádio, porque, segundo ele, a zica não é ele, tá? É o irmão dele. Aí o irmão dele não foi na última quarta-feira. O Santa Cruz venceu e hoje também, sem o irmão de Arthur Silva, também está comprovado que Arthur Silva não tem nenhuma culpa na zica aí. É apenas o irmão dele que não entrará mais no Arruda pelos próximos anos, tá certo? Vai acompanhar só da TV agora. Então eu mando um abraço também para Arthur e dizer a ele que pergunta ao irmão dele, toda vez que ele quiser ir para o jogo, pergunta quanto ele quer para não ir. Que aí a gente faz essa vaquinha aqui, eu garanto que eu consigo, certo? Vamos mobilizar a gente para pagar ele para ele não ir para o jogo. Né? Pagar um cinema. Todo jogo do Santa Cruz a gente compra um ingresso de cinema para ele.
Vamos fazer isso. Ele vê o fundo Vamos. tudo pago, só Não, um sai barzinho. depois. Não, eu digo sempre, eu ofereço um barzinho, certo? Uma coisinha, uma cervejinha, dizer o nome da marca. É uma cervejinha, coisa e tal, um filé com fritas, tá tudo certo. Caldinho de feijão, a noite toda ali, pronto, de boa. Paquei para jogo, né? Isso. Agora, o efeito SAF, rapaz, é claro, eu acho que em termos de elenco, de futebol, depois eu vou me aprofundar mais nisso, mas eu acho que foram algumas mexidas que o tio Chico, né, nosso técnico, fez desmanchando algumas besteiras que ele tinha feito no jogo contra o 13, que deram uma Fez o nova básico dinâmica. agora, né, Felipe? Ele está fazendo o básico. Ele está fazendo o básico sem assim, mexendo basicamente, mas mexendo com as cartas que ele tinha na mão, né? Nada de fora, não. Assim, as mudanças que ele fez é de jogadores que estavam ali já. Já a gente fala disso. Agora, uma coisa curiosa, eu acho, do efeito SAF, ele foi muito grande na torcida. Acho que na torcida. Porque veja que são, em 3 jogos, 70 mil pessoas em 3 jogos. Tá? E veja que antes da SAF, o Santa Cruz já tinha colocado um bom público, que foram 20 mil pessoas, quanto o 13, já foi um bom público. Porém, depois da SAF, o Santa Cruz esgotou as 2 cargas de ingresso. Claro que o Arruda está é horrível, cheio de trecho interditado, mas assim, a carga disponível para o jogo contra o Petrolina, que foram 24 mil ingressos, o Santa Cruz esgotou. A carga disponível para o jogo contra o Afogados foram 26 mil ingressos, o Santa Cruz esgotou. Nos dá a impressão que se o Santa Cruz, o Arruda tivesse mais espaço e também, claro, o Santa Cruz desse uma maneirada no preço de ingresso, que eu acho que não custava nada. Né? Lembrar que a torcida do Santa Cruz, em sua essência, é o povo mesmo, sabe? É o povão. Então, você quer fazer. Eu entendo que o Santa Cruz está forçando o torcedor a se associar. Entendo também que vem dando certo, né? O Santa Cruz ultrapassou a marca de 11 mil sócios. É pouco? Mas o Santa Cruz, no fim do ano passado, tinha 1.500. Eram 1.500 sócios em dia. Então, chegar a essa marca de 11 mil, um clube que sempre teve dificuldade, a verdade é essa, o Santa Cruz sempre teve dificuldade para ter muitos sócios. Porque, basicamente, eu acho que é aquela coisa que não tem, o Santa Cruz não tem, nunca conseguiu oferecer benefícios para o torcedor que vão além, que sejam além de um ingresso mais barato. Então, na história do Santa Cruz, da história recente, mas não, nem tão recente assim, eu não lembro. A última vez que eu lembro de um movimento assim, de muita gente se associando, foi no ano de 1999 para o ano de 2000, com o então presidente Jonas Alvarenga, que ele fez uma campanha bem assim, uma campanha, faltou o termo agora, mas enfim, agressiva, uma campanha agressiva para se associar, fez plano barato, bem barato na época. Então, naquela época, que ele brincava, dizia o Santa Cruz vai ser o Barcelona do Nordeste, foram 20 mil sócios. Mas depois desse período, o Santa Cruz nunca passou nem perto disso. Então, eu entendo que está se colocando preço muito alto de ingresso para um campeonato pernambucano, a um preço quase preço único de R$60, porque de R$30 tinha só 3 mil ingressos lá em cima, no superior. É uma maneira de tentar fazer o torcedor entender que, se ele tiver o costume de ir para jogo, é muito melhor ele se associar, porque ele vai pagar mensalidade e, dependendo do setor que ele for para o estado, ele não paga. Então, entendo tudo isso e o Santa Cruz vem conseguindo esse objetivo, porque o sócio, o que acontece? Esse dinheiro que entra do sócio, o Santa Cruz consegue ficar com o dinheiro todo, né? Não tem o desconto que tem na renda do jogo. A renda, o dinheiro que vai para a federação, o custo de operação do estádio, enfim. Então, acho que o Santa Cruz está tendo sucesso, né? Essa campanha para o torcedor se associar. Cada jogo que passa, o número vai aumentando, mas eu desejaria
que o Santa Cruz também pudesse olhar um pouco para o torcedor, ali o povão, que é a essência do Santa Cruz, e de repente o anel superior não precisa necessariamente ser metade o valor, não precisa ser metade da arquibancada, o valor da arquibancada, não precisa ser 60 e 30, você pode cobrar 60 e 20, sabe, de maneira que pudesse contemplar melhor, ter uma opção para aquele torcedor que realmente não pode pagar além disso. Mas, enfim, eu fiz todo esse preâmbulo porque, veja que em 3 jogos foram 70 mil torcedores por Arruda. A renda bruta, ela chega aí, se aproxima na casa de 2 milhões e 300 mil. São números muito altos para o Santa Cruz, comparado aos últimos anos do Santa Cruz, comparado à competição que o Santa Cruz está disputando, porque teve aquele jogo decisivo contra o 13, é verdade, mas depois foram 2 jogos pelo Campeonato Pernambucano, estadual. Então, enfim, são números muito bons, sem sombra de dúvida. Passado já aquele apelo, né? Porque o jogo 13 teve aquela coisa, 9 meses sem jogar, não sei o que, isso já passou, né? Então, acho que aí sim a gente sente o efeito da SAF. Né? Existe uma empolgação da torcida do Santa Cruz com a SAF. Né? Aí eu vou fazer uma referência à minha mãe, que disse hoje assim: meu filho, Santa Cruz agora é tendência. Então, acho que é esse o pensamento. Está na moda. Está na moda, exatamente. Então, acho que existe sim, esse efeito SAF existe na coisa da mobilização da torcida. Eu só desejaria, e aí é o alerta que a gente tem que, o apelo que a gente tem que fazer para os diretores do Santa Cruz, para quem manda ainda no Santa Cruz, é preciso fazer um esforço para melhorar, para fazer as obras, ver se é possível fazer as obras que têm que ser feitas ainda no Arruda, para que ele aumente a sua capacidade. Né? Além de ser um público reduzido, eu não sei se nas imagens dá para visualizar. O que está acontecendo é o seguinte: tem uma trecho da arquibancada grande, aberta, e tem outro trecho pequeno, aí entra. Ficou escuro para mim, não, voltou, pronto. Então, a torcida fica separada, sabe, por um vão ali, porque disseram que está interditado por questão de obra. E aí, no anel superior, um lugar que cabe ali quase 30 mil pessoas, tem 3 mil ingressos lá para cima, fica uma imensidão, né, para um número muito... Enfim, até porque, se essa lua de mel do Santa Cruz, do time, com a torcida, ela perdurar e for para a Série D, é de se lamentar o Santa Cruz não poder contar com um público nem de 30 mil pessoas no seu estádio. Então, o Santa Cruz não diz direito o que é que está fazendo. Quais são os problemas do Arruda? Por que aquele trecho está interditado na arquibancada? O que está sendo feito ali? Não, mas está em obra. Certo, mas que obra? Que obra? Tá em obra mesmo, porque lá do jogo, quando eu estou vendo, olhando para a arquibancada, eu não vejo obra nenhuma ali, nenhum sinal de obra. Então, tá em obra, mas que obra? Tem dinheiro para fazer a obra? Está fazendo? Vai terminar quando? Existe perspectiva para que se faça a obra, para que se dê segurança ao torcedor e consiga ampliar alguma coisa da capacidade? Eu sei que talvez só passar mesmo, talvez só com grande investimento mesmo, você podia voltar a ter mais de 50 mil pessoas. Felipe, 60 mil pessoas. Teve um probleminha no teu áudio, isso ficou baixo e com um pouco de interferência. Se tu puder conectar e desconectar... Não, foi agora mesmo. Mas está baixo ainda? Ele está com um barulho de um chiadozinho, de interferência. Se puder conectar e desconectar rapidamente aí o seu áudio, aí a gente faz o teste. Tira o fone e coloca o fone. Isso. Enquanto isso aqui, Gunners Brasil fala 11 mil sócios, apesar dos problemas do site, né? Ingressos SA, que não está permitindo a associação online. Né? Então, aí o Santa Cruz, embalado, né? Pelo efeito SAF, né? E também pelos bons resultados nos últimos jogos. Também uma campanha de marketing interessante, né? Teve um vídeo bem legal lá do Ítalo Senna, que também ajuda aí a galera
a se motivar e fazer um trabalho de marketing que traga o torcedor para perto. Claro que a SAF e os resultados em campo ajudam esse boom aí de sócios do Santa recentemente. Vamos testar novamente, Felipe Assis? Vamos lá, para ver como é que tá? Perfeito. Corrigiu. Melhorou? Pronto, ótimo, perfeito. Então, eu perdi meu linha de raciocínio, já não lembro. Acho que a gente estava falando de sócio, né? As obras lá do Pois Arruda. Eu acho que é uma ilusão hoje a gente pensar em uma Arruda com 50 mil pessoas ou mais de 60 mil pessoas, que era a capacidade do Arruda hoje, era 60 mil. Até por uma questão de segurança mesmo, eu acho que não deve entrar 60 mil pessoas lá. E não estou defendendo isso, mas eu queria um pouco mais de transparência para a gente saber, afinal, quais são as obras e se tem condições de um curto espaço de tempo, pelo menos daqui para a Série D, para que se façam as obras que estão pendentes, principalmente ali embaixo, para que você consiga ampliar um pouco a capacidade do Arruda. No ano passado, o Santa Cruz conseguiu ampliar ali na semifinal do Campeonato Pernambucano, se eu não me engano, para 47 mil pessoas. Era a capacidade do estádio. E hoje em dia, um ano depois, menos de um ano, não, um ano depois, você que tinha capacidade para 47, está com 26, é muito pouco, né? Mas, então, enfim, eu queria muito que a gente pudesse colocar mais gente na Arruda, desde que com segurança, né? E tem um detalhe, Felipe, que para um clube sem cotas, né, como é o Santa Cruz, né, não está na Copa do Brasil, não foi para a Copa do Nordeste, Série D ali é uma cota mínima, né, que para o investimento que o Santa Cruz quer fazer para subir não ajuda em praticamente nada. Ajeitar o estádio é um investimento para você recuperar um dinheiro perdido também, né? Nesse caso, não é um gasto, é um investimento, porque você aumentando a capacidade, você aumenta o público e você aumenta a arrecadação para um time que, em termos financeiros, até chegar a esse aporte da SAF, enfim, a coisa ser efetivada, a questão da bilheteria, a questão dos sócios, vai ser o que vai sustentar, basicamente, o Santa Cruz nesses próximos meses. Só teria a ganhar, né? Porque se você consegue colocar mais gente no Arruda, e aí eu deixo a repetir para não ficar mal entendido, com segurança, garantindo a segurança do torcedor, se você consegue fazer isso, você vai ter uma bilheteria maior, você vai ter mais sócios, porque se não faz isso, já a quantidade de sócios vai parar, porque não adianta você... se a única coisa que o Santa Cruz oferece para o sócio é um desconto no ingresso, ou até a gratuidade do ingresso, e se não tem lugar para ele no estádio, ele, o torcedor, então não vai se associar, né? Então, tendo o Arruda traga uma capacidade um pouquinho maior, é mais bilheteria, mais sócio, e você ganha, evidentemente, você fortalece justamente o que o Santa Cruz tem de diferencial para qualquer outro clube da Série D, que é a torcida jogando junto, né? Então, eu só vejo coisas a ganhar com isso, né? Muito bem. Vamos entrar no jogo, meu querido Felipe Assis, porque parece que o nosso querido Itamachule, nosso famoso tio Chico, finalmente ele acertou, né? A gente já falou aqui a questão do primeiro jogo, improvisou volante na lateral, deixou um volante sem ritmo de jogo sozinho na marcação, enfim. Mas agora parece que ele achou tanto a questão defensiva, né? Na zaga lá, a troca pelo Matheus Vinícius, né? Na vaga do Michel Benesch, deu uma melhorada, né? A dupla Balotelli e Lucas Siqueira ali deu uma segurança maior ali na cabeça de área, enfim. E a questão do ataque ali, Matheus Melo, João Pedro, o Jonathan Ribeiro e o Thiaguinho, né? Os jogadores ali mais ofensivos, né, da equipe do Santa Cruz. Na verdade, o João Pedro, Matheus Melo, Thiaguinho e Gilvan, nesse quarteto de ataque, tá dando liga, né? Sobretudo o João Pedro e Thiaguinho. O Gilvan, inclusive, hoje fez um bom jogo, né? Não fez gol, mas acho que tirou um pouco da pressão ali dos jogos anteriores. E também tivemos um novo goleiro, né? Acho que, na verdade, foi a única mudança, né, em relação ao jogo passado na vitória contra o Petrolina, foi a entrada do Roquinide, né, na vaga do Moisés, que estava machucado, né? Pelo menos essa foi a informação. É o terceiro goleiro que o Santa Cruz usa, né? Em 4 jogos. Hoje. Isso. Então, tivemos um novo goleiro. Daqui a pouco eu vou perguntar se foi o mais seguro até agora. Não responde agora, não. Quando a gente chegar no campinho,
eu pergunto isso sobre o Roquende, mas fato é que, claro, tem a motivação da SAF, né, os jogadores correndo mais e tal, mas tem uma questão que o Itamar encontrou ali um time titular, que parece que é esse, né? A única dúvida ali me parece ser no gol, mas eu acho que dos zagueiros ali até o Gilvan, do lateral direito, né? Até o Gilvan ali, ou até o ponto esquerda, né? O Thiaguinho, parece que esse é o melhor Santa Cruz, pelo menos para esse momento inicial, né? Essas peças. Melhorou, mas esse melhor Santa Cruz ainda não tá bom, não. Mas a gente chega lá. E vai ser curioso falar de Gilvan, spoiler, né? Quando a gente for ali para o campinho, porque existem maneiras diferentes. Assim, eu vi opiniões muito divergentes sobre Gilvan. E é até engraçado que até eu fiquei pensando, mas por qual caminho eu vou? Né? Então, quando chegar a parte dele, a gente vê. Mas não é muito fácil, não, de avaliar o desempenho de Gilvan nesse jogo de agora, não, contra Afogados, não, tá? Vamos lá. Eu vejo o seguinte, eu acho que o Santa Cruz começa aos poucos, a ter a cara de tio Chico, né? Eu fui um cara que eu defendi a volta de tio Chico aqui faz tempo, né? Porque desde 2020, que foi quando a primeira passagem dele no Santa Cruz, eu vou considerar essa passagem uma só, tá? Essa atual. Porque tem gente que conta, não, porque teve a ida do Retrô, mas eu vou contar que foi um empréstimo, né? Eu estou levando em consideração que ele está na segunda passagem no Santa Cruz. Na primeira não passagem. Jogou, né? Então ele é o mesmo técnico desde o ano passado. Não teve jogo Exatamente. nesse intervalo. Exatamente. Mudou na prática. Exatamente. Então, eu gostava muito daquele Santa Cruz de 2020, que infelizmente perdeu um título que não poderia ter perdido, na final contra o Salgueiro. Porque eu acho que nessas ocasiões, sabe, eu acho que o Santa Cruz, aí eu estou, evidentemente, olhando com os olhos de alguém que está na capital e que torce pelo Santa Cruz. Então, eu acho que nesse tipo de decisão, o pernambucano, que era um estadual que nunca tinha sido vencido por uma equipe do interior, eu acho que cometeu falhas que não poderia ter cometido, né? Mas isso é outra discussão. Então, mas aquele time era um time competitivo. O problema de Tio Chico é o seguinte: eu gosto porque eu acho que ele consegue pegar um elenco mediano e fazer desse elenco mediano um time competitivo, certo? Tio Chico, Tamachule, ele pode até não conseguir, ele pode até ter uma dificuldade de fazer com que o elenco renda além do que aparentemente ele pode render. Não tem esse técnico que não se sabe como, mas ele consegue extrair algo a mais. Talvez Itamar não seja esse perfil, mas ele consegue pegar aquele time mediano e fazer dele um time que consegue disputar uma competição de igual para igual contra adversários mais fortes. Ponto. Assim que eu acho que é o estilo desse jogar. Foi assim que ele fez em 2020. E foi assim que ele fez no ano passado. Aquele time do Santa Cruz era melhor do que o Santa Cruz de 2021, de 2022 e 2023. Então, era um time que chegou até onde poderia chegar. Ele chegou, e chegou lutando, e chegou brigando, foi eliminado pelo Sport nos pênaltis, sabe? Mas, assim, depois de fazer 2 jogos extremamente competitivos, depois de ter feito um jogo até melhor no primeiro jogo da semifinal no Arruda, melhor do que o Sport. Na volta não, na volta o Sport foi melhor. Mas, assim, aquela coisa, disputando, igualando, conseguindo se igualar ao Sport, que era melhor.
Então, o Chico consegue dar essa competitividade ao time. E acho que esse era o desafio dele depois daquela estreia na temporada, aquela estreia desastrosa contra o 13. Fazer daquele time, voltar a fazer o que ele não foi contra o 13, que era um time competitivo. O Santa Cruz não foi. O Santa Cruz não foi competitivo contra o 13, mas não foi nem de longe. Né? O desafio era encaixar as peças, fazer aquele time render um pouco mais e ser um time mais coeso. Né? Ser um time que não tinha sido contra o 13. É claro que é muito cedo para a gente falar em assim, melhoras do Santa Cruz. Eu acho que o Santa Cruz aproveitou a oportunidade. Qual era a oportunidade? Depois de dois resultados que não foram um resultado muito ruim e um empate, tinha 2 jogos no Arruda, certo? A chance de fazer 6 pontos e entrar completamente na disputa com o Pernambucano. Foi o que ele fez. Né? Os 100% de aproveitamento. 2 jogos sem susto. 2 jogos em que não houve um primor de futebol, mas houve uma entrega do elenco e, de certa maneira, conseguiu criar e, quando criou, aproveitou algumas chances, apesar de ainda alguns gols perdidos. Então, veja que eu estou falando dessas 2 partidas no Arruda, não só por causa do intervalo curto de tempo, mas porque eu acho que as circunstâncias do jogo foram muito parecidas. Se você pegar a análise que foi feita aqui de Santa Cruz e Petrolina, vai ser mais ou menos, exatamente isso, é mais ou menos isso a análise de agora de Santa Cruz e Afogados, é muito parecido. Né? O enredo dos jogos, a postura do Santa Cruz, de que maneira o Santa Cruz construiu o resultado, o fato de não ter sido muito incomodado, isso também a gente precisa pontuar, né? O Santa Cruz não foi incomodado em nenhum dos 2 jogos. Contra o Afogados teve 2 chances, teve um chute ali que Roquene pegou, depois teve uma saída trabalhada ali de Roquene, que poderia ali ter saído o gol do Afogados, mas não saiu. Mas eu só lembro desses 2 lances. Então foram 2 jogos sem muita dificuldade para o Santa Cruz e vitórias conquistadas a partir de alguns ajustes, que é o que a gente estava falando aqui agora há pouco, feitos por Tio Chico no elenco. Veja, eu acho que a entrada de Tiaguinho, ela mudou ali o setor ofensivo do Santa Cruz. Eu não entendi por que Tiaguinho não começou o jogo contra o 13. Não achei nenhuma explicação que me convencesse que ele não era o melhor jogador para aquela partida, começar jogando naquela partida. Né? Porque ele é aquele jogador que tem velocidade, mas não é só isso. Né? Ele é muito agudo. Então, o Santa Cruz cria uma opção ali na frente de movimentação, de entrega, sabe, que não teve, que sentiu muita falta do primeiro jogo da temporada. Né? E agora, fazendo gol. Eu estou dizendo agora porque no ano passado o Thiaguinho ele fez gols, é verdade, mas ele também tinha uma dificuldade muito grande, sabe, de aproveitar. Ele tinha muitas chances e eventualmente fazia, mas ele ficou caracterizado também por perder gol. E agora não, agora ele se encontrou. Então, encontrou, né, um caminho ali da rede, e acho que a entrada dele, de Thiaguinho, no time, foi fundamental para melhorar aquele setor ofensivo, junto com a entrada de Matheus Melo, que não é o mesmo do ano passado, que não está jogando tão bem como jogava no ano passado, que ele era fundamental, ele era a principal peça daquele meio de campo do Santa Cruz, era quem toda jogada do Santa Cruz ofensiva passava por ele. Ele não está conseguindo repetir o mesmo futebol, mas melhorou.
ele organizou o meio de campo do Santa Cruz. Então, essas duas peças juntas, e também tirando ali Vini, Esquilo, não sei o que, muita gente, muita gente ali na frente, mas de uma maneira atrapalhada, não deu liga, era um time desorganizado. Então, essas mudanças foi o que Itamar corrigiu as besteiras que ele tinha feito contra o 13. Né? Então, essas peças, aliadas a. Deixa eu ver quem mais eu anotei. Rapaz, o Matheus Vinícius. Matheus Vinícius também. Veja que não é um zagueiro, também pelo fato de não ter sido muito exigido até então. Não é aquele zagueiro sabe, de grande atuação, de grande vigor físico, é isso. Mas deu ali junto do William Alves, o posicionamento dele junto de William Alves é muito melhor do que o outro. Então, eu acho que a entrada dessas três peças, com elas, Itamar tem conseguido, certo? Ele conseguiu melhorar o posicionamento, ajustar o posicionamento do Santa Cruz. O Santa Cruz é um time que cria um pouco mais. O Santa Cruz é um time menos vulnerável, tudo isso é verdade, e é por isso que conseguiu as duas vitórias, apesar dos problemas que ainda tem. E a vitória de hoje, veja, que eu citei aqui três peças que, para mim, melhoraram a postura do Santa Cruz, melhoraram o jogo do Santa Cruz, e aí foi de Thiaguinho o primeiro gol, né? E foi de Matheus Melo o segundo gol. Então, acho que não é por acaso. São dois jogadores de muita movimentação, de rapidez, né? E, acima de tudo, de presença. Sabe? Não são jogadores que se escondem no jogo. Como tem gente que se esconde. Então, é isso. Um panorama muito parecido com o jogo contra o Petrolina, mais uma vitória. E a gente espera que, aos poucos, o professor Itamar ele consiga ainda corrigir os problemas que tem, principalmente ali dos volantes e do centroavante, que ainda não tem. Muito bem, é isso, né? O roteiro foi parecido, né? O gol cedo, né? Dá uma tranquilidade, né? Você coloca o primeiro gol ali antes do final do segundo tempo, ajuda aí o time ter uma tranquilidade, já obriga o adversário a sair mais, né? A dar mais espaço. E o Santa Cruz fez isso nos dois jogos. Fez o gol relativamente cedo, aí no segundo tempo, matou a partida, assim como já havia feito contra a equipe do Petrolina, né? Fez também neste domingo contra o Afogados. 2 vitórias por 2-0, né? 2 jogos sem sofrer gol, né? Desde a chegada do Matheus Vinícius, né? A zaga, né? Ele tem essa estatística, né? Com ele, né? Desde que o Michel Benesch foi para o banco. Então, aí o Santa Cruz, nesse momento, líder. Michel pode ficar lá, viu? Pode ficar lá. Agora não volta tão cedo. Companheiro, você está com a classificação aí, deixa eu só até para ver se eu não falei uma besteira aqui. Eu acho que se o Maguari empatar o jogo de amanhã, aí vai para o saldo, não é isso? Para ver quem fica com a liderança. Acho que é isso. O saldo melhor é do Santa Cruz. Isso. O saldo. Mas se o seu. O saldo do Santa Cruz é melhor. É 4, né? O do Maguari é 3. Está aí a tabela, né? O nosso querido Alan Roberto colocou aí. Né? Se o Maguari empatar o jogo então, não vencer o Petrolina, né? Nessa segunda-feira, ele vai ter a mesma pontuação do Santa, mas com um gol de saldo a menos, né? Não, é porque eu tinha dito isso, aí depois eu fiquei pensando, rapaz, espera aí, porque empata eu preciso ver o saldo, mas é isso mesmo, pronto, é isso mesmo. O Maguari ganhando é líder, se o Maguari não ganhar, você fica com a liderança. Bom, dá para sonhar com esse G2 aí, Felipe? Esse G2 que já dá uma vaga na semifinal, dependendo da combinação, pode já até dar a vaga à Série D. A gente vê aí que, na pior das hipóteses, né, a distância vai ser de 3 pontos para o terceiro colocado.
ao término dessa terceira rodada. Enfim, é pouco ainda, mas já é um terço do campeonato, né? São 9 jogos só. É claro que o Santos ainda tem uma sequência muito dura, né? Depois vai pegar Sport, Náutico, Retrô, todas essas equipes em sequência. Mas, enfim, hoje é o líder. Dá para sonhar com o G2 ou talvez seja exagero? Eu acho que, por enquanto, está cedo. Né? O próximo jogo, que aí veja, é o primeiro clássico, eu acho que vai ser um bom termômetro. Acho que vai ser para a gente saber realmente qual é o nível do time do Santa Cruz ali no Pernambucano como um todo. Né? Porque o Santa Cruz fez 2 bons jogos, não foram excelentes jogos, mas foram 2 bons jogos. Venceu com autoridade, ponto. Mas também pegou 2 adversários que não ofereceram nenhum perigo. Então a gente agora tem um clássico. E esse Náutico que vai jogar, aí já deve ser o Náutico 100%. Né? Já deve ser o Náutico 100% titular, sem poupar ninguém. Acho que já. Então acho que tem que avaliar. Acho que tem que esperar um pouquinho mais. Mas é o Para Náutico, ver. Felipe? Uhum. Mas é o Náutico que, em tese, vai estar mais desgastado, né? Porque o Náutico joga na quarta com o Ceará pela Copa do Nordeste. Né? Enquanto o Santa Cruz vai focar a semana inteira no Clássico, né? Talvez esse detalhe possa, enfim, de alguma forma, ajudar a diminuir a distância dos times. Né? E nem acho que é tanta, né? Não sei, acho que não. Acho que bom, mas sem dúvida, assim, Náutico poupando ou não, 100% ou não, de olho no Pernambucano ou não, mas sem dúvida é um adversário mais qualificado. Sem dúvida é um teste mais difícil do que encontrou até agora, do que essas 2 vitórias, do que foram os testes contra Petrolina e Afogados. Para então, eu prefiro esperar esse jogo para saber realmente onde é que o Santa Cruz está. Mas, sem sombra de dúvida, é muito bom você poder largar com uma certa tranquilidade, porque eu tinha medo de que esses primeiros jogos, que seriam, em tese, os mais fáceis, o Santa Cruz tivesse algum tropeço. E esse tropeço, porque o Santa Cruz é aquela coisa, né? Ela vive numa eterna pressão, é uma pressão muito grande em cima do Santa Cruz, porque não tem margem de erro, né? Porque tem a coisa ali, o desgaste do passado, de muito tempo. Então, não existe a palavra paciência, não existe do Arruda, não existe. Então, eu tinha medo que um eventual tropeço acabasse, sabe, atrapalhando muito a vida do Santa Cruz. Então, uma coisa que era para ser bom para o Santa Cruz, que era uma sequência mais leve, uma sequência inicial, acabasse sendo pior, no sentido de que ter perdido a chance de pontuar. Então, é bom para o Santa Cruz essa largada, é muito bom, evidentemente. E aí, se vai ser G2 ou, enfim, a gente vê depois. Mas lembrando que eu gosto de pensar por etapas. Eu gosto sempre de lembrar que o objetivo inicial do Santa Cruz é ficar na frente de pelo menos ser pelo menos um dos 2 melhores clubes, tirando os 3 que já tem vaga no Campeonato Brasileiro, tá? Sport, Náutico e Retrô. Então, tirando esses 3, o Santa Cruz tem que ser um dos 2 melhores. A partir do momento que o Santa Cruz conseguir isso, aí é que eu quero falar se eu posso ou não sonhar com algo a mais do que isso, tá? Mas o grande objetivo continua sendo esse. Muito bem. Bom, vamos para o campinho? Vamos continuar as Vamos análises embora. agora de forma individual, né? Vamos começar com a única alteração em relação aos titulares no jogo passado. O Rô Kennedy, né? Foi o terceiro goleiro do Santa Cruz a entrar em campo em apenas 4 jogos. Nenhum dos outros 2, de fato, agradou, Felipe, né? O David não agradou. O Moisés até não tomou gol no jogo passado, mas se mostrou muito inseguro, né? Seguro. O Arthur Silva até falou aqui, parecia goleiro de pelada, né? Enfim, goleiro ali que não passava muita confiança. E o jovem Rô Kennedy.
dos três, foi o que passou mais confiança? Você manteria no time? E faça a sua avaliação sobre hoje. Essa é uma das posições mais complicadas. Porque eu disse aqui também, já desde o jogo contra o 3, eu disse, olha, eu reitero, eu acabo sendo repetitivo, mas porque essa é uma das coisas que eu já cansei de dizer aqui, que eu acho uma das posições importantíssimas no time. Você não pode, um time vencedor não pode ter um goleiro meia boca. Não tem. Não tem. Todo time vencedor, todo time bom, todo time que quer, sabe, ir além, que quer disputar um campeonato, que quer fazer uma graça, ele tem que ter um bom goleiro. E o Santa Cruz já testou 3 goleiros. 3. E me parece que não apareceu ainda o cara que é o titular, sabe, que é o dono da camisa 1. Entre os torcedores do Santa Cruz, há meio que um clamor, digamos assim, para que Rock Kennedy seja o titular. Porque é alguém que já está mais identificado com o clube. Então, enfim, mas eu acho que é mais a coisa assim, de torcer por ele. Afinal de contas, por que não Rock Kennedy? Sabe, se os 2 primeiros não passaram confiança, mas eu acho que o Moisés, sobretudo, por que não Rock Kennedy? E aí também tem o fato de que na pré-temporada, que foi uma pré-temporada meio confusa do Santa Cruz, por tanto tempo esperando para jogar, mas a temporada foi meio atabalhoada, mas a notícia que se teve é que quem jogou foi Rock Kennedy, e de repente não joga quando é para valer. Então, existe entre o torcedor do Santa Cruz quase um consenso de que Rock Kennedy deveria ser o titular. Eu acho que o Moisés, de fato, não passou segurança, e o David, como eu disse, ele não cometeu nenhuma falha grave, mas também não foi além do feijão com arroz, né? Mas eu não sei o que é que danado acontece em treino. Por que Rock Kennedy não é o titular do Santa Cruz? Será que é tão ruim assim no treino? Será que... Não sei, né? Mas, de qualquer maneira, mesmo o Rock Kennedy, que eu acho que poderia ser, sim, o titular. Eu acho. Mas também ainda não é o goleiro que eu digo que, se fosse ele o titular, eu diria, estou tranquilo em relação a goleiro. Não estou ainda. Ele pode até adquirir, passar essa confiança no decorrer dos próximos jogos. Pode ser que ele comece a pegar tudo, não. Aqui eu me estabeleci como titular. Mas ainda não acho que é o cara para eu dizer assim, eu estou tranquilo. Pronto, eu posso disputar uma final de campeonato, eu posso jogar um clássico, eu posso jogar um jogo decisivo, porque o meu goleiro está ali, né, é o paredão, como a torcida costuma dizer. Ainda tenho minhas dúvidas em relação a Rock Kennedy. E aí, sobre a cozinha, eu vou fazer o seguinte, deixa eu explicar aqui meu critério. Eu acho que o time como um todo foi um time regular, tá? Eu estou tentando aqui não ser injusto, tá? Eu não vou sair botando vermelho, laranja, não foi o caso, mas também eu preciso evitar um pouquinho do oba-oba, tá? Foi um jogo fácil. Então, fazer o feijão com arroz, ser um time regular, já seria suficiente, provavelmente, para o Santa Cruz ganhar o jogo. Então, eu vou colocar uma média aqui regular, e quem eu achar que realmente foi muito ruim, eu boto abaixo do regular, e quem eu achar que realmente foi bem, tá? Eu boto acima do amarelo. No caso de Rock Kennedy, é o tipo da coisa, ele praticamente não foi acionado. Praticamente não foi acionado. E ele teve uma segurança na defesa, ele fez uma boa defesa, eu acho que ele passou mais segurança do que Moisés, mas também falta, teve uma... né? Acho que foi uma defesa difícil, né? No primeiro tempo. Teve uma defesa muito difícil. Mas, por outro lado, teve uma saída de bola ali que não foi legal, né? Poderia ter resultado do gol ali do Afogados. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um amarelo para ele, tá? Porque eu acho que no jogo de hoje teve gente que realmente foi melhor do que a média, então é para esse que eu vou botar o verde muro. Mas no caso dele, de Rock Kennedy, eu vou botar um amarelo,
que já é bom porque os outros dois não mereciam o amarelo nos outros jogos. Então ele já está na posição melhor. Manteria para o próximo jogo Moisés e David recuperados? Quem você escalaria? Daria uma sequência para o garoto? Eu daria, principalmente se David não tiver pronto. Assim, entre ele e Moisés, eu manteria Rock Kennedy, tá? Que foi um negócio meio estranho, né? Não sei, você achou meio estranho. De repente, Moisés, não, tem uma entorse, teve não sei o quê. Foi Miguel, não, para não dizer que barrou o jogador? O tipo, não é? É o Para não que queimar. fica. Vamos inventar um entorse, já que não vai jogar. Diz aí Pode, que. pode até não ter sido, mas que você fica com a pulga. Fica com aquela pulga atrás da orelha, fica. Mas eu manteria sim, tá? Manteria a Rock Kennedy para o próximo jogo. Sem descuidar, na verdade, eu manteria, mas de agora já ir atrás do goleiro, certo? De agora, para que o Santos tenha, e eu acho que é preciso investir no goleiro, tá? Mas enquanto esse goleiro não vem, com os três que estão aí, eu manteria a Rock Kennedy. Muito bem. Vai brigar com o Náutico, né? Porque o Náutico também, pelo visto, vai ter que ir atrás de goleiro também. O Náutico, o o Náutico Náutico vai ficar pior, eu acho que é ainda mais urgente, né? Pelo visto, é ainda mais urgente que Santa Cruz. Isso. Bom, vamos para a dupla de zaga. William Alves, experiente, o Matheus Vinícius aí, que tomou o lugar do Benesch e não. O Benesch, por enquanto, vai ficar no banco um bom tempo. O William Alves, eu dou amarelo para ele, porque é aquela coisa de não comprometer. O Matheus Vinícius, eu poderia até dar um verde musgo, principalmente levando em consideração que, como eu falei, de fato o time melhorou com ele, tá? Mas eu acho que foi uma atuação discreta, uma boa atuação, mas assim, nada espetacular não, eu vou dar amarelo para os dois, certo? Porque os dois estavam seguros, muito bem, mas é a obrigação deles, certo? Mostrar segurança, né? Enfim, se eles mostrarem insegurança, aí eu dou um laranja. Mas como eles foram bem, eles foram ok, todos os dois. Pronto, eu dou amarelo para os dois. Muito bem, então todo mundo aí razoável, ok, né? Ok é tipo, passou de média, não foi nem brilhante, mas cumpriu o papel, né? O nosso amarelinho significa isso. Vamos para as Porque, laterais. veja só, depende do jogo, né? É. Se no jogo que o Santos for mais exigido, aí a gente vai poder avaliar melhor, né? Aí a gente vai saber se o zagueiro realmente, sabe, ele está entregando mais do que o ok, aí a gente vai poder avaliar o goleiro melhor, mas assim, eu acho que eu fiquei sem o nível de exigência foi baixo, tá? Então, já que o nível de exigência foi baixo, eu também estou sendo um pouco exigente com eles. Tá? Eu vou dar acima do amarelo para que realmente jogou bola. Certo? Muito bem, laterais agora, vamos para o Totti e depois Rodrigues. Veja, o Totti eu fiquei na dúvida também entre o amarelo, mas eu não gostei do Totti. Na verdade, não é a primeira vez. Totti não é o mesmo Totti do ano passado e acho que tem o Israel, né, que já jogou já substitui ele algumas vezes e acho que pela moral que ele tem ainda no Santa Cruz e com o tio Chico, não é uma coisa que ele pensa em fazer agora não, tirar Totti, enfim. Mas acho que se o Santa Cruz tivesse um elenco mais qualificado e tivesse uma exigência maior em torno desse elenco, eu acho que talvez ele estaria arriscando já ir para o banco. Tá? O tipo da coisa, ele é um jogador que é muito acionado, né, Totti? É como se o povo já está tão acostumado, assim, a lateral direita é de Totti, que meio que você percebe os jogadores ali naquele lado meio que já procurando o Totti. Mas, infelizmente, eu acho que ele tem deixado a desejar. E não é de agora. Então, dessa vez, eu vou dar uma laranjinha para Totti. Muito bem. Inclusive, Arthur Silva já não havia gostado tanto no último jogo, viu? Do Totti, então. Eu não lembro qual foi.
Eu não lembro no Foi o jogo amarelo passado qual também. foi. Foi Foi o amarelo, né? amarelinho. Foi o Já amarelinho. foi um se ligue, né? Já foi um se ligue. Bom, vamos para o lado esquerdo com o Rodrigues. Olha, esse aí melhorou. Esse aí melhorou. Esse aí foi um que você consegue ver uma evolução. Eu estou procurando fazer minha análise sempre comparando com os outros jogos que passaram, tá? Então, eu acho que Totti tem deixado a desejar, e quando ele tem deixado a desejar, isso é o que me motiva a dar o laranja para ele. Porque não foi uma coisa esporádica, tá? Já o Rodrigues, não, ele é um cara que evoluiu. E ele conseguiu, engraçado, que no jogo contra o 13, eu lembro que uma das coisas que ele falou assim, pô, o Santa Cruz passou o primeiro tempo e quase não existiu o lado esquerdo. Santa Cruz. E hoje em dia, não. Hoje em dia o Santa Cruz já tem um lado esquerdo. Então, ele está lá, ele está atuando, ele está tentando criar, ele está combatendo. Então, acho que foi um bom jogo de Rodrigues. Eu vou dar o verde musgo para ele. O segundo ali, né? O verde musgo. Isso, muito bem. Então, primeira avaliação ali mais positiva, né? Jogou realmente bem, vai para o Rodrigues na lateral esquerda. Agora, dupla de volantes, temos Balotelli e Lucas Siqueira. Esse daí é um problema, tá? Esse é um problema do Santa Cruz e que acho que passou agora, tudo bem, um jogo que sem muita dificuldade, sem muita exigência, mas eu acho que isso aí é o que me preocupa pensando na frente, me preocupa pensando na frente, num jogo onde o nível de exigência vai ser maior. Eu fiquei na dúvida aqui do Lucas Siqueira se eu daria o amarelo ou o laranja, mas como eu preciso dar o laranja para Balotelli, eu já dei um laranja aqui, não foi? Cadê? Eu já dei o laranja para Totti. Totti. Então, foi o seguinte, eu preciso dizer que, na minha opinião, Balotelli foi o pior em campo. Então, a maneira que eu encontro para dizer que ele foi o pior em campo é que eu vou ter que dar o vermelho para ele. Eu acho, ele tem sido, ele pode até não ser, mas ele tem sido aquele jogador que irrita a torcida, no sentido que é muito lento, sabe? Sabe o contra-ataque? Aquela que você diz, porra, é agora. Quando chega nos pés dele, esfria o contra-ataque, pronto. É um jogador lento, que está tendo uma tomada de decisão, assim, ele está errando, né? Não está acertando passe, então isso está comprometendo o meio do campo do Santa Cruz. Veja que o Santa Cruz começou num jogo como esse, que eu estou dizendo aqui, já disse várias vezes, que foi um jogo fácil, que o Afogados não criou, que não ofereceu muito perigo, mas teve sim, isso é o todo, né? Mas teve sim um momento no jogo em que o Santa Cruz começou a perder o meio de campo. E que o Afogados, se tivesse um pouco mais de criatividade, se tivesse sabe, um algo a mais ali na hora do passo final, poderia ter feito um estrago ali. E fez porque o Sangus estava perdendo o meio de campo. E o Sangus estava perdendo o meio de campo porque os volantes foram muito mal, mas principalmente o Balotelli. Então, eu vou dar um vermelho para ele. E que não é de agora, né? Também é outro que está jogando mal faz tempo também. E o Siqueira achou mal também? Ele foi muito bem ofensivamente, né? Eu acho que a crítica talvez seja maior na marcação, mas deu assistência, né? Apareceu, acho que ele deu uma cabeçada também Foi, ali. foi, foi. Mas aí é que tá. Eu não sei se também já prejudicado o Balotelli, não sei, mas eu vejo os dois volantes do Santa Cruz muito. Os dois, analisando os dois juntos, eu acho muito mal. Mas passou num jogo como esse, que não teve grande exigência, né? Mas me preocupa, realmente me preocupa. Não gostei, eu acho que eu vou dar o vermelho para Jadei, né? Para Balotelli, porque eu acho que ele foi pior. Né? E o Então, Lucas laranjinha, Siqueira.
Laranjinha ou amarelo? Não, o Lucas Siqueira com amarelo e Balotelli com vermelho. Muito bem. Porque no Então, fim das contas, o vai assistir pelo passe, né? Lucas também ficou no saldo, né? O saldo, eu acho que ele ficou também como ok. Muito bem. Vamos agora para o Matheus Melo, né? Autor do segundo gol aí do Santa Cruz. Esse foi bem, né? Esse foi bem, verde musgo para ele. Ainda tentando encontrar aquele futebol do ano passado no Santa Cruz, porque no Náutico também não teve. Então, ainda tentando encontrar aquele melhor futebol. Mas, assim, ele está tentando, sabe? Ele está muito presente, ele está se movimentando. Então, eu acho, eu vislumbro assim, que ele pode sim melhorar. Eu vejo terreno para isso, para que ele comece a melhorar o futebol e encontre um melhor futebol em breve. Acho que é realmente o jogador de mais criatividade ali naquele meio do campo do Santa Cruz. Então, foi bem hoje. Com gol é danado, né? Porque às vezes acontece isso, né? O cara tá na partida que o cara tá bem, que tá procurando, que tá tentando, a bola sobra para ele, para o cara fazer um gol, para coroar, para dizer assim, não, pô, uma boa apresentação. Não foi uma apresentação excelente, tá? Mas foi um bom jogo dele. Vou dar o verde musgo. Se é, a concorrência tivesse sido mais pesada, se a gente tivesse os outros jogadores do Seguros tivessem feito um bom jogo, talvez ele não ficasse com o verde musgo, né? Mas como ele se destacou em relação ao restante, vai o verdinho para ele. Muito bem. Vamos agora para o trio de ataque, né? Começando pelo João Pedro. Olha, o João Pedro, ele vem sendo um dos jogadores mais perigosos da Cruz ali. Hoje acho que ele ficou devendo um pouco, né? Ele não foi, ele não desequilibrou, ele não como vinha fazendo, mas também não foi uma partida ruim. Não foi uma partida ruim. Só não foi, ele só não manteve o mesmo nível das anteriores, mas não dá para dizer que foi uma partida ruim. Então eu vou dar o amarelo e dizer que ele estava na média, tá? Muito bem. Então, amarelo para o João Pedro. Vamos para o Thiaguinho, autor do primeiro gol, né? Jogador sempre muito participativo, erra muito, né? Acho que até por isso ele toca tanto na bola que ele. O jogo muito do Santa Cruz é do lado dele, né? Sempre buscando ele ali. Errou muito, como também no jogo contra o Petrolina, mas também deixou gol, né? E aí, como fica essa média? Olha, eu só não vou dar o verde lá, o verdão, porque eu acho que seria exagero, tá certo? Então eu vou dar o verde musgo para ele. Mas, assim, acho que essa melhora do Santa Cruz, mostrada nesses dois jogos em sequência no Arruda, essa melhora passa muito pelo bom momento de Tiaguinho, certo? Passa muito por essa mudança que Tio Chico fez, consertando a besteira que tinha feito. Tiaguinho é um jogador de grande presença ali do lado esquerdo, é sempre uma opção, ele sempre se coloca, engraçado, que você vai ver que ele está sempre se colocando, sempre se apresentando, né? É diferente, por exemplo, de Gilvan, ainda chegar já em Gilvan, que às vezes você sente Gilvan um pouco escondido, né? E o torcedor, ele não perdoa esse tipo de jogador, tá? Que parece que está escondido. Então, se o torcedor não gosta desse tipo de jogador, que parece que está escondido, eu preciso dizer que Thiaguinho tem agradado desse aspecto, que é o jogador que está sempre se colocando, se apresentando, procurando a bola, tentando criar, e tem conseguido e tem feito gol. Fez o gol, é verde musgo para ele. Muito bem. Então, verde musgo para Thiaguinho. Daqui a pouco eu pergunto ao Felipe se foi o melhor em campo, né? Vamos só terminar ali com o Gilvan e os reservas.
Mas agora, completando aí os titulares, o centroavante, né, Gilvan, que pelo menos para mim, viu, Felipe, eu achei ele bem, né? Teve uma bicicleta, quase fez o gol, né? Teve chute na trave, teve uma cabeçada que o jogador do Afogados tirou ali quase perto da linha. Por um detalhe, não marcou gol. E aí, hoje foi melhor do que as partidas anteriores? Ou ainda não te agradou o suficiente? Veja, essa aí é a análise mais complicada de todas, né, do jogo de hoje, é a de Gilvan. Porque é verdade que Gilvan continua sem balançar a rede. Isso é um fato, certo? É verdade que a posição dele é um centroavante. Então, eu não preciso exigir que o William Alves faça gol. Embora o William Alves, nas passagens dele para o Santa Cruz, ele tinha uma forte presença de área que às vezes estava lá dentro da área para fazer gol de cabeça. Eu não preciso exigir que Lucas Siqueira faça gol. Agora, o centroavante, eu tenho que exigir. Ele está lá para isso. Ele me lembra, veja que eu não vou comparar o futebol, não é isso. Eu vou comparar a postura. Mas teve. Você lembra de Finazzi? Finazzi, ele teve uma passagem aqui no Santa Cruz, curta. E no começo, o povo pegava muito no pé de Finazzi. Por quê? Eu não lembro o ano agora, aí me pegou, mas foi, eu acho que no início dos anos 2000, por aí. Deve ser 2003, 2004, Finazzi, por aí. O povo pegava muito no pé de Finazzi, porque era aquele jogador que ficava plantado ali na área e de pouquíssima movimentação, meio pesadão, enfim. 2004, viu, Felipe? Olha, então, eu disse que era por aí, 2004. Até que, 19 jogos e 11 gols. Média pronto, boa. a média foi boa. É porque no começo o povo pegava no pé dele. Aí descobriram que Finazzi, ele era um bom finalizador, sabe? E aí, ele também não lembro quem foi técnico nessa época, mas fizeram o seguinte: Finazzi, faz o seguinte, presença de área, eu quero você dentro da área. E aí a gente vai tentar fazer a bola chegar para você. Quando o Santa Cruz começou a fazer isso, ele começou a fazer gol. E lembro de um jogo, no Arruda, inclusive, eu estava nesse jogo, que ele fez, se eu não me engano, 3 gols. Do mesmo jeito, assim, fica paradão lá, mas é aquele jogador de um toque na bola. Um toque. E aí ele começou a fazer gol. Veja que, tá vendo, foi uma passagem curta, mas assim, a média dele foi boa. Então, Gilvan, ele, em algum momento, assim, ele me lembra Finazzi. Eu estou falando assim de característica, não estou comparando futebol não, tá? Porque eu acho que Finazzi era melhor do que Gilvan. Mas eu estou falando de característica. Gilvan, foram de Gilvan os 2 gols do Santa Cruz naquele mata-mata no Pernambucano contra o Central. Não, na verdade foi o jogo, foram 2 vitórias do Santa Cruz contra o Central por 1-0, 2 gols de Gilvan. Primeiro, no último jogo da primeira fase, o Santa Cruz ganhou de 1-0 lá no Luiz Lacerda, e depois do mata-mata no Arruda foi 1-0 também, gol de Gilvan. Então, eu enxergava Gilvan mais ou menos esse jogador, que não esperasse dele muita movimentação, que não esperasse, sabe, algo além do que aquilo que ele poderia oferecer, que era um jogador para finalizar quando a bola chegasse nele. E quando ele entrava no segundo tempo, ele vinha sendo exatamente isso. Aquele jogador que tinha uma chance e acertava. Mas quando o Santa Cruz colocava ele de frente, ele não rendia. Ele sendo titular, não rendia. E aí, o Gilvan desse ano, ele não está sendo sequer esse Gilvan que eu enxergava no ano passado.
o jogador de finalização, porque ele teve já várias oportunidades e perdendo muito gol. Então, isso está irritando a torcida. Ele já caiu em desgraça, né, na torcida, tá? Porque a gente estava falando da análise dele, e aí eu disse, olha, por um lado, vamos aos fatos. Ele é um centroavante que não faz gol. Agora, por outro lado, no jogo de hoje, ele participou do primeiro gol, certo? Foi dele, digamos assim, a assistência, né? Ele participou do primeiro gol. Teve um lance ali que ele tentou uma bicicleta, enfim, uma bicicleta meio feiosa, mas foi uma bicicleta. Enfim, a gente poderia estar falando aqui de um Gilvan com um gol e uma assistência, mas não fez. Então, eu acho que eu não vou dar um laranja, eu não vou dar laranja para ele, pensando assim nos gols perdidos, pensando nessa coisa de um centroavante que não faz gol. Eu vou dar um amarelo para ele, porque por causa da melhora, porque eu acho que ele teve uma melhora. Né? Se você for analisar os outros jogos do Gilvan, esse foi melhor, ou esse foi menos ruim, enfim, mas houve uma melhora. Né? E pensando que ele participou do primeiro gol, e pensando que ele botou uma bola na trave, ele botou uma bola na trave também, né? Então foi um jogo que ele participou mais, embora que ainda perdendo gol. Sei que muita gente pode me criticar, pode achar que ele deveria ser vermelho ou laranja, enfim, mas pelo todo eu também não acho que seria um jogo para mais do que amarelo, não, tá certo? Era entre o laranja e o amarelo. Pensando na melhora, pensando na participação, teve bola na trave, teve uma tentativa de bicicleta, participação no primeiro gol, juntando tudo isso, amarelo. Eu disse que o dele era o mais difícil, foi o que eu mais falei aqui. Um arrudeio danado para dizer que é amarelo pro homem. Bom, ficou no meio termo, Gilvan, né? Nem ruim, mas também nem bom. Faltou gol, né? Centroavante vive de gols, né? Então. É um centroavante, é complicado, né? Centroavante sem fazer gol, camisa 9 sem fazer gol, não dá, né? Não dá, mas também, veja só, se não for Gilvan, vai ser quem? Esse é o problema, né? Vamos tirar Gilvan, tá certo, escale. Vamos escalar. Quem é que vai ser o centroavante do Santa Cruz? Não tem outro. Túlio Maravilha. Não tem outro. Então, enfim, vai ter que aguentar, por enquanto, já um pouquinho de Gilvan ainda, viu? Muito bem, é isso. Só tem o Túlio, né? A única opção ali para vaga, mas muito jovem, né? Dificilmente. E também pelo que jogou rapaz, até agora. mas eu acho que o caminho é você começar a tentar dar uma bagagem para Túlio, sabe? E aí não é a questão, até para não colocar essa carga, né, essa pressão em cima dele, não é para dizer, o titular é Gilvan ou Túlio. Não, mas assim, que se dê uma oportunidade para Gilvan, que se deixe, se não quiser fazer essa troca agora, porque eu acho que deveria ser uma troca ali pensada, testada, mas tem que dar um pouco mais de bagagem para Túlio. Tá? Eu acho que ele tem que entrar todo jogo para, aos poucos, ele ir ganhando confiança. Né? E, uma vez ganhando confiança e apresentando um futebol que seja melhor do que o Gilvan, que não é muito difícil, então aí sim você dá o colete titular para ele. Agora, acho que tem que sim colocar mais Túlio em campo, colocar mais vezes, mais tempo, para dar uma bagagem maior para ele. Muito bem. Titulares avaliados, vamos para os jogadores que entraram aí no decorrer da partida, né? Temos o Lordelo, o Israel, o Janta Ribeiro, o Túlio, né? Que falamos aqui, e o Douglas Esquilo, que voltou a entrar em campo, né? Sequer tinha sido utilizado no último jogo. Jogou ali nos minutos finais, mas acabou entrando aí nessa vitória do Santa. Alguém te agradou aí, que veio do banco? Alguém chamou a atenção, Felipe? Veja só, eu acho que o Lordelo deu uma dinâmica maior ao jogo, talvez também por uma questão circunstancial, porque
o Afogados, mesmo quando estava ainda perdendo por 1-0, teve um momento que estava tentando, teve um momento que incomodou o Santa Cruz, mas quando o Santa Cruz faz 2-0, então assim, ficou muito mais fácil, né? Então acho que o Norteiro eu ouvi uma melhora em relação a Balotelli, claro, mas não sei, não acho que suficiente para dar verde e musgo, não. Então eu vou colocar todos eles amarelos, todos, para deixar na média. Muito bem, então todo mundo amarelado aí, todo mundo ok, ninguém contribuiu assim de forma tão efetiva, mas também ninguém atrapalhou, né? Todo mundo fez ali o seu papel, entrando no segundo tempo. E o Lordello chamou mais atenção porque o Balotelli estava muito mal, né? Então, em terra de Exatamente. cego, né? Quem tem olho. Exatamente. É danado, né? A referência era péssima, né? Muito bem. Alguns comentários aqui da galera. O Diógenes Valença. Ele fala que o Franja é você, Felipe Assis? Só O próprio. é um apelido que você gosta ou é ruim? Porque o Diógenes falou que o Franja chega rejuvenesceu com o Santinha Bilionário. Como é o nome dele? Diógenes Valença. Ah, Diógenes. Um abraço aí, companheiro. Um abraço. Saudações. Quer dizer, não sei, não, acho que o França sabe, né? Porque é por causa da quantidade de cabelo, que é muita. Aí fica caindo aqui, tá vendo? Isso. Muito bem. O Matheus Florencio falou que acredita que o único que faz frente ao esporte pelo fator torcida é o Santa Cruz. Ele falou num comentário aqui que o campeonato pernambucano está com nível baixo. Vai ser todo ano também, né? Esse negócio de campeonato nível baixo. Todo ano, todo mundo fala a mesma coisa. Não é campeonato estadual, né, Tira? É time de série D, time sem série. Acho que tem os grandes voltando ainda com o freio de mão puxado. Enfim, o Felipe Vieira manda um abraço para você, viu, seu xará? Um abraço, Xará. Um abraço aí, Felipe. Não, veja, assim, o Pernambucano, né, todo campeonato que for decidido em mata-mata, que for decidido por final, não sei o quê, isso sempre vai dar uma equilibrada, né? Os times vão se equilibrar, claro. E então, por isso que não dá para dizer entregar a taça para o esporte. Não, não é isso, né? Porque o Santa Cruz poderia ter eliminado o Sport no passado. Não eliminou. Mas foi um jogo difícil. Foram 2 jogos difíceis. Mas se naquele mesmo ano, no ano passado, o Sport, ao invés de 2 vezes, enfrentasse o Santa Cruz 20 vezes, não tem a menor dúvida que o Sport ia não teria dúvida que o Sport ia passar, porque o Sport era melhor. Né? Então, eu acho sim que o Sport, com o time principal, é claro que ele é favoritaço ao título, é óbvio, é favoritaço, muito, muito favorito. Inclusive até o Retrô, rapaz, né? Até o Retrô que a gente colocava aqui, sempre coloca como algum time capaz de dar uma incomodada no esporte, mas até o Retrô também tá mal, né? Parece que esse ano meio que deu uma desandada. Mas, então, o esporte é favorito, mas não dá para a gente cravar nada não, porque os times ainda estão se ajeitando, né? Então, vai ter time que não vai se arrumar, vai ter time que vai entrar em crise, mas vai ter um time ou outro aí que vai dar uma organizada e no mata-mata pode, sim, enfim, bater de frente com o esporte. Mas que o esporte é favorito, Bem, mandar um abraço aqui para Wilson Menezes, o Vini está por aqui, Danilo Barbosa, o João Lucas falou que dá para sonhar com o G2 por conta dos adversários, dos desempenhos dos adversários. Então não seria para ele nenhum absurdo aí o Santa ir direto para a semifinal, né? Mas veja, vamos lá. O Sport estava jogando com o Sub-20. Acredito que não vai mais, não. Então, assim, a verdade é que a gente não tem esse parâmetro, né? O próprio Náutico jogando de olho na Copa do Nordeste. Então, assim, eu não acho que com o jogo... O Santa Cruz, sim, 100% focado no Pernambucano. É diferente.
Então, acho que tem que esperar um pouquinho, tá? Para a gente ter uma verdadeira noção dessa conjuntura aí de forças, tá? Mas, enfim, sonhar com o G2, por que não? Né? Tá com 7 pontos agora, para isso também, se eu disser não, dá para sonhar com o G2, não. Por que não? É? Isso. O Luiz Bonner fala que a impressão que ele tem é que o Itamar tem visto os defeitos do time e corrigindo. Aproveitando esta mensagem, a avaliação do Itamar Schulli. Num time com tanta amarela assim, o técnico tem que ser amarelo, tá? O Itamar contra o 13 foi péssimo. Não sei se a gente deu, não lembro se a gente deu vermelho ou laranja para ele, mas ele foi péssimo, ele complicou, né? Ele montou um time mal e foi obrigado a corrigir, né? Mas agora sim, agora ele tem feito algumas correções pontuais, ainda tendo um time que tem problemas, que tem algumas peças aí que precisam de reposição e por enquanto não tem. Então, com o que ele tem em mãos, ele faz um trabalho que não é excelente, mas que está melhorando, certo? O tamanho dessa melhora, eu insisto, a gente precisa esperar um adversário mais qualificado para a gente saber. Muito bem. E para finalizar, melhor em campo aí. Tivemos 3 jogadores ali com avaliações positivas, né? O Rodrigues, o Matheus Melo e o Thiaguinho. E aí? Quem fica com o título Eu de melhor vou. em campo? Olha, eu sou um cara que eu costumo ouvir muito o torcedor, né? Eu estou ali vendo o jogo, mas eu fico sempre prestando atenção na reação da torcida. Porque a minha lógica é o seguinte: num jogo, no caso deste jogo, tinha 26 mil pessoas. Se tem 10 mil pessoas, ou 5 mil pessoas, ou 500, ou 30 mil pessoas com opinião que eu não estou enxergando, que eu não estou visualizando, eu começo a prestar atenção para ver se o errado não sou eu. Porra, será que tem alguma coisa aqui que eu não estou vendo? Enfim. Então, eu tenho essa teoria e costumo prestar muita atenção no que a torcida diz. Mas hoje hoje, especificamente hoje, eu vou discordar do que eu ouvi, né, da maioria das pessoas. Eu vi muita gente falando de Rodrigues, foi o melhor do jogo, coisa e tal. E, de repente ele foi muito bem, mas eu acho que pelo papel que vem desempenhando lá na frente e, sobretudo, por ser constante, pelo fato de que desde que entrou no time ele sempre foi bem, ele está regular, ele é ofensivo, ele se apresenta, por tudo isso, e que mais uma vez foi hoje, eu acho que o melhor jogador foi o Thiaguinho. Muito bem, então o Thiaguinho fica aí com o título, né, simbólico aí de craque da partida contra o Afogados, melhor em campo, né, contra a equipe do Afogados. Bom, para a gente finalizar, Alan Roberto, nós temos os gols da partida aí, então vamos colocar na tela, Alan, quando puder aí, né, só para quem ainda não viu, né, os gols do Santa. Esse aí, o primeiro gol, né, a jogada, o goleiro defende, aí tem ali a bola, o Giovanni dá o passe e o Thiaguinho faz 1-0 para o Santa Cruz. Imagens aí para as redes sociais, né, do Santa. E aí, belo passe do Lucas Siqueira e o gol aí do Matheus Melo, 2-0 Santa Cruz contra a equipe do Afogados. Então é isso. Acho que passamos a régua, Felipe Assis, mas quer comentar mais alguma coisa? Expectativa aí para o clássico? É o teste para a gente ver se esse time vai, de fato, se encontrou? Eu acho que sim. Eu acho que é o primeiro grande teste. É engraçado que o jogo 13 acabou sendo um teste que a gente não esperava. Mas eu digo assim... curiosidade, viu, Felipe? O 13 só ganhou do Santa Cruz no ano. Foi, eu sei. Perdeu para o Campinense, 2-0, não jogou nada.
É porque, assim, a gente tem que ter muito cuidado para não fazer nenhum comentário assim do tipo, porra, o Santa Cruz não foi o 13 que ganhou, foi o Santa Cruz que perdeu. Porque, além de ser uma falta de respeito, assim, né? Porra, um cara com um time que foi lá, fora de casa, o estádio todo contra, não era favorito, né? Vai lá e ganha o jogo daquele jeito, sai da frente, leva o empate, vai buscar o segundo gol, enfim. A gente tem que ter cuidado para não desmerecer o 13, né? E que o 13 fez uma boa partida, sim. O 13 fez uma boa partida. Eu cansei, e eu disse aqui, foi melhor do que o Santa Cruz, enfim. Mas, tendo esse cuidado para não desrespeitar o 13, para não desmerecer aquela classificação do 13, mas é verdade que o Santa Cruz cometeu muitos erros naquele jogo. Né? O Santa Cruz fez um primeiro tempo tenebroso. Enfim, e o 13 se aproveitou, faz parte do jogo. Você tá ruim, meu amigo, então eu tô jogando contra você, eu vou me aproveitar da sua ruindade. E foi isso que o 13 fez. Muito bem, então é isso. Vamos ficando por aqui, né? Valeu demais Sabe aí o que eu para tô todo pensando? mundo. Sabe o que eu tô pensando? O cara que chegou agora na live, chegou agora, não perdeu o começo. Ele não tá entendendo que cacete eu tô fazendo de terno aqui. Tá ligado? Mas, enfim. Agora, Felipe Assis, bilionário, agora tá indo para É, cima. não é, o cara chega agora, que danado é isso? O que esse cara tá fazendo aí? Pelo amor de Deus. Mas é isso. Muito É bem. só uma Então é isso. brincadeira da SAF. O champanhe tá ainda aí? Já tomou algum golinho aí? Não, já. Aproveitar aí, ó. Mostra aí pra Só galera. só um restinho. Muito bem aí. Agora é da High Society, o Felipe Assis. Agora, olha de igual para igual para o Grupo City. A Arthur Silva estava com o Pedro Pereira aqui. Eu falei, agora Arthur Silva não olha, olha olhos nos olhos, porque E caso, agora a cobra é milionária. e caso alguém, Bilionária. e caso alguém esteja pensando que isso é água, não é água não, viu? Isso não é só da limonada, né? É champanhe. Isso, rapaz, aí o cara me viu lá do jogo, eu esqueci o nome dele, que eu dei um abraço pra ele. Cadê? Luan, alguma coisa do Arte. Deve estar pensando assim, deixa de tua conversa, rapaz, eu vi no jogo tomando cerveja aqui, espumando o quê? Tá tomando cerveja mesmo. Bom, é isso. Valeu, Felipe Assis. Valeu, Alan Roberto, que esteve nos trabalhos técnicos.